Quem nunca ouviu, né? Se Deus existe, Papai Noel existe. Essa é uma forma comum de descrentes questionar a validade da crença, né? Nossa, em algo que não pode ser observado ou comprovado. Essa analogia é muitas vezes uma reflexão por eles dada sobre a natureza das crenças e a evidência que as sustenta. Os ateus dizem que crenças devem ser fundamentadas em evidências observáveis e testáveis, enquanto Papai Noel é geralmente visto como uma figura mitológica e simbólica. Deus é mais complexo e envolve questões filosóficas, éticas e existenciais. Para muitos, e para mim, a crença em Deus está ligada a experiências pessoais, e não coletiva, tradições culturais e uma busca por significado. Essas experiências não podem ser facilmente comparadas à ideia de um personagem fictício como o Papai Noel. Filósofos têm debatido até a existência de Deus por séculos, né? Com argumentos tanto para quanto contra. Alguns deles defendem a ideia de um ser supremo com base em experiências subjetivas ou na complexidade do universo. Ateus frequentemente apontam para a falta de evidências concretas para apoiar crenças teístas, levando à conclusão de que não há razão para acreditar em Deus, da mesma forma que, para mim, também não há razão para desacreditar de Deus, entendeu? Se acredita em uma figura como o Papai Noel. Então, eles chegam a uma parte de uma questão de que eles não há razão nenhuma para acreditar em Deus. Mas da mesma forma que se acredita em uma figura como o Papai Noel. Então, é sempre válido respeitar, tá? Eu vejo como uma mega intolerância religiosa. Porque se eu conseguir questionar de outras maneiras aqui, como uma forma de subjeção, não iria gostar. Eles também não. Então, assim, isso tem um impacto muito profundo na vida das pessoas e na sociedade como um todo. São questões diferentes. Porque ninguém se baseia a sua vida no Papai Noel e tendo aquela experiência com algo que é fictício realmente, entendeu? Diferente de algo que existe e várias pessoas têm experiência com Deus. Agora, quem não teve experiência nenhuma com Deus ou teve uma experiência horrível ali na igreja, para saindo para falar mal, é incrível. Essas pessoas não defendem Cristo dentro da igreja, não apontam os erros quando estão lá dentro, mas quando saem são os primeiros a apontar os erros dos outros aqui fora, né? Incrível, parece até juízes de salvação, né? Juízes de salvação. Por que eu vejo dessa forma? Porque dentro eles não fazem nada, né? Achou ruim, se revoltam, aí diz que lê um livro, se tornou um ateu, aí sai. Ai, com tal idade eu questionei, sei o que, blá blá blá, e virei ateu. Entendeu? Tem essas loucurinhas aí. Entendeu? Que inclusive, se eu fosse psiquiatra, né? Falo tanto sobre isso, são muitos amigos meus que eles dizem, você não tem a noção do quanto muita gente não deve gostar do assunto que você fala, tá? Eu disse assim, sem problemas, tá? Sei lidar com a rejeição, tanto quanto com a aceitação. Então, continuando, o Papai Noel é uma figura mítica que surgiu como parte de uma tradição de tradições culturais e folclóricas, enquanto crer em Deus se relaciona a questões existenciais, morais e espirituais profundas que muitas pessoas consideram essenciais, e eu também considero, para entender o propósito da vida. É isso. Agora, se você coloca... se você deposita a sua fé no Papai Noel e não em Jesus, porque né, até vários pagãos comemoram o Papai Noel, é porque se crê, né? Então, assim, eu respeito, tá? Você acredita nessas coisas. Eu não tô aqui julgando isso, quem acredita. Mas é algo que é incomparável. Muitas pessoas relatam experiências espirituais ou momentos de transcendência que até se consideram evidências da existência de Deus. Essas experiências são, para muitos ateus, são subjetivas, mas têm um impacto muito significativo na vida das pessoas. Entendeu? Pode ser uma bobagem isso aqui que eu tô falando, mas é fato. As pessoas falam, testemunham, curam, se libertam de vícios, que por ela sozinha ela não conseguiria. Entendeu? Por outro lado, a figura do Papai Noel não é acompanhada por experiências similares que impactam a vida de forma tão profunda.
As tradições religiosas têm raízes históricas profundas e complexas que mudaram sociedades ao longo dos milênios. A ideia de Deus está entrelaçada com a moralidade, a ética e a cultura humana, enquanto o Papai Noel é uma figura mais leve associada à festividade de Natal. Digamos assim, mitos como o Papai Noel têm um papel lúcido e são reconhecidos como tal por muitas pessoas. A questão religiosa busca responder perguntas fundamentais sobre a existência, o bem e o mal, e o significado da vida, levando muitos a considerar uma busca legítima pela verdade. Tá? Embora para muitos ateus isso possa ser visto como produto da imaginação humana, crer em Deus e em Papai Noel opera em esferas diferentes da experiência humana. A discussão, digamos assim, sobre essa coisa de que sobre a existência de Deus, né, envolve questões profundas que vão além de uma simples comparação com figuras míticas. Você pode dizer que crer em Deus é mais parecida com crer em teorias científicas que não podem ser vistas diretamente como a gravidade ou a evolução, assim como aceitamos a gravidade com base em evidências e observações. Muitos de nós acreditamos em Deus por experiências pessoais e relatos históricos. Papai Noel, por outro lado, é uma figura cuja sua existência não é sustentada por evidências reais, mas por histórias de Natal. Papai Noel é um mito que serve principalmente para entretenimento e festividades. Já crer em Deus, isso está entrelaçado com questões de propósito, significado da vida e moralidade. Você pode comparar isso à diferença entre histórias de fada e mitologias que têm impactos culturais profundos, como as histórias de heróis e deuses que mudaram civilizações. Muitas pessoas relatam até experiências espirituais que mudaram suas vidas, levando-as a acreditar em algo maior. Isso é diferente de acreditar no Papai Noel, que é visto como uma história divertida para crianças. A fé de alguém pode ser e está baseada em momentos de revelação ou conexão profunda, que não tem equivalência nenhuma na figura do Papai Noel. Crer em Deus muitas vezes está ligada a um sistema moral e ético que orienta comportamentos e decisões. Você pode explicar que, enquanto o Papai Noel é uma figura lúdica, as tradições religiosas frequentemente oferecem orientações sobre o bem e o mal. Isso é o que molda a sociedade ao longo da história. Então, existem milhares de religiões e conceitos de divindade ao redor do mundo. Cada um reflete diferentes entendimentos sobre a existência de Deus ou deuses. Isso sugere uma complexidade maior do que a simples comparação com a figura folclórica como o Papai Noel. Aqui, eu ajudei a esclarecer porque as comparações entre Deus e Papai Noel não são tão simples quanto parecem à primeira vista. Deve sempre ser respeitada a crença de uma pessoa sobre essas questões, entendeu? Mais profundas sobre fé, espiritualidade e a busca pelo significado na vida da pessoa. Vou falar agora de diferentes visões aqui, tá? Na minha fé católica, na visão da minha fé, a crença em Deus é fundamentada na revelação divina e na experiência espiritual. Porque Deus é considerado um ser supremo, criador do universo e fonte de moralidade. A figura do Papai Noel é uma construção cultural que serve a um propósito festivo e lúdico apenas, especialmente até para crianças. Acredito que até crianças hoje em dia nem acreditam, entendeu? Em Papai Noel. Enquanto Deus é visto como uma realidade transcendente que se relaciona com a humanidade. Papai Noel é uma figura que simboliza generosidade e alegria durante as celebrações de Natal, para muitos, mas não possui a profundidade ou a importância espiritual que Deus tem na vida de todos nós. Biologicamente, podemos entender as crenças humanas como parte da evolução cultural. A capacidade de criar mitos e histórias, como a do Papai Noel, pode ter evoluído como uma forma de ensinar valores sociais e promover coesão dentro das comunidades. No entanto, a busca por entender questões existenciais e o propósito da vida está mais ligada às capacidades cognitivas humanas muito complexas e à necessidade de explicar o mundo ao nosso redor, o que leva à concepção de divindades. Como várias pessoas veem essas divindades por aí, em outras religiões. Assim, enquanto Papai Noel é uma construção social, crer em Deus pode ser, digamos assim, como uma resposta à explicação por significado, entendeu? É como se você fosse... Aquilo fosse essencial para você. Aquilo não, é essencial. Jesus é essencial para a nossa vida, tá? É uma forma de ver sentido, é uma forma da gente ver propósito de vida. É uma forma da gente ter experiências com aquilo que talvez para muita gente é algo ilusório, né, digamos assim.
Na física, as explicações sobre o universo são baseadas em leis naturais e evidências observáveis. A existência de Deus não pode ser provada ou refutada por métodos científicos tradicionais. Até muitos ateus deveriam saber disso. Olha, 2025, o ateu deveria estar muito mais evoluído, porque com as mesmas questões e objeções, meu filho, muda esse disco, tá? Muda esse disco. Não, porque há muito tempo que eu escuto sobre isso, sabe? Pelo amor de Deus. Eu que não aguento essas subjeções hoje em dia, porque já deveria ter mudado todas as questões, outras coisas, enfim. A existência de Deus, no entanto, muitos físicos falam sobre a causa primeira, tá? Físicos falam sobre a causa primeira, não esqueçam disso. O princípio do Big Bang, que sugere que algo deve ter iniciado o universo. Ou seja, a questão do nada, tudo surgiu do nada, a gente morre, acabou, pronto. Essas questões é uma opinião humana, entendeu? Humana. Porque nem a ciência provou nada sobre essa questão de que da existência ou não existência de Deus. E um ateu, tipo, muitos que a gente vê, né? Aqueles que são bravos mesmo contra a religião, ficam nessa loucura, batendo em ponto de prego o tempo todo. Isso é bater em ponto de prego. Cuidado para não alucinar, tá? Ficar louco, surtar por aí. De tanto fica com as mesmas objeções. Cuidado com essas coisas. Até porque a psiquiatria, eu indico bastante para várias pessoas, tá? Procure um psiquiatra. Isso leva, né, algumas pessoas a considerar a ideia de um criador ou força primordial. Deus, né? Para nós, Deus. Deus é um criador, certo? Criador. Ele se fez homem na Terra, entendeu? Papai Noel, por outro lado, não tem fundamento em fenômenos físicos ou naturais. Ele é uma história criada para entretenimento. Entretenimento, apenas isso. Até filosoficamente, a gente pode distinguir entre diferentes tipos de crenças, tá? As crenças baseadas em evidências empíricas e aquelas que tratam de questões de valor e significado. A existência de Deus é frequentemente discutida, né, em termos de argumentos ontológicos, cosmológicos ou morais. Depois, se quem não souber o que eu estou falando aqui, depois você vê, você vai ficar muito grande o vídeo. Esses argumentos buscam justificar a crença em um ser supremo através da lógica e da razão. Em contrapartida, Papai Noel é considerado um mito ou uma alegoria sem implicações filosóficas profundas sobre a existência ou significado da vida. Você vê um filósofo falar sobre Papai Noel? Ou em qualquer campo você vê essa discussão? Não. Porque é algo tão óbvio, né? O porquê do Papai Noel ali e tal, que é uma história folclórica e tal, que para muitos não tem nem, assim, não é nem algo interessante, entendeu? Aí querem colocar Jesus na mesma base de desinteresse do Papai Noel. Que para vários campos, o Papai Noel é algo que é colocado de escanteio, sabe? Porque até não tem propósito nenhum nisso. Então, eles antes deles fazerem subjeções, eles erram muito, entendeu? Não são inteligentes quanto vocês pensam. Os certos ateus não. Na ciência, a abordagem é baseada na observação e na experimentação. A existência de Deus não pode ser testada cientificamente da mesma forma que fenômenos naturais podem ser estudados, entendeu? As histórias sobre o Papai Noel são reconhecidas como ficção desde o início. Elas têm um propósito social e cultural específico, como celebrar o Natal. Muitos pagãos celebram o Natal, entendeu? Ciência lida com dados concretos e teorias testáveis. Enquanto as questões sobre Deus muitas vezes envolvem dimensões, algo maior, dimensões metafísicas, que estão além do escopo científico. Então, essas explicações mostram que comparar Deus com Papai Noel ignora totalmente as complexidades envolvidas nas crenças religiosas e nas realidades científicas. Enquanto Papai Noel é uma figura cultural divertida, sem implicações profundas sobre a nossa existência ou moralidade, não faz nenhum sentido essa frase, inclusive, a crença em Deus envolve questões fundamentais sobre nosso propósito no mundo e nossa relação com o universo. Entendeu? Não se estuda Papai Noel. Entendeu? Não é algo que não tem relevância, digamos assim, para a religião. Porque nós cremos em um Deus, é algo muito maior, maior que eu, maior que todos nós, entendeu? Você crendo ou não, você crendo como eu ou não crendo como você mesmo, é algo que, até para nós, chega a ser uma... Eu erro muitas palavras, peraí, deixa eu pensar. É algo que não vai deixar de, por séculos e séculos e séculos, fazer com que as pessoas deixem de crer. Entendeu? Na minha visão, não tem como
a não ser pela própria pessoa decidir, não vou acreditar em Deus. Por N razões, a gente vê testemunhos de ateístas, N razões. Revolta, experiências ruins dentro da igreja, não teve uma boa base familiar de criança, porque os pais não responderam suas questões. Não é nem por algo que, tipo, nasceu ateísta, não. Muitas vezes foi criado num âmbito religioso. Então, quando um ateu fala assim mal dos religiosos, mal da igreja, mal sobre tudo, assim, só vê o lado ruim, pessimista de tudo, como se só existisse dentro da igreja, é algo que, tipo, ele esquece que ateus, quem foram os ateus? Foram religiosos também, entendeu? Foram pessoas de igreja. Ou seja, se ele ataca alguém ali na igreja, ele tá atacando ele mesmo, porque ele fez parte dali também, entendeu? Aí saiu pra, tipo, nem defendeu, nem lutou, desistiu, porque achou o caminho mais fácil, e agora foi desse jeito. Porque eu mesma, se eu fosse ateísta, eu jamais eu ficaria fazendo vídeos, lives, pra fazer com que as pessoas perdessem a esperança até na própria vida, entendeu? E é isso. Eu poderia ser professora de um aluno que fosse crente, eu jamais diria, não, meu filho, Deus não existe. Não, meu filho, creia, tá? Você está no caminho certo. Porque a crença é a construção de qualquer ser humano. E não a descrença. Já ouviu falar que a descrença constrói algum ser humano? Não. Entendeu? Então, crer é toda a construção humana. É uma forma de frear e levar aquele ser humano ao erro, né? Digamos assim. É uma forma de você se reeducar espiritualmente e ficar mais próximo a Deus. Porque o ser humano sem Deus é o caos, pô, é o caos. Não é questão só de caráter, mas de formar um ser humano com ética, na moral e nas coisas boas, na virtude, nas virtudes, entendeu? Então, assim, de forma nenhuma, se eu fosse, eu jamais seria comunista. Se fosse até, eu não seria. Embora seria bem contraditório, porque a maioria dos filósofos são comunistas e destroçaram com tudo, né? Muitas coisas. A gente com essa história, vi vários filósofos aí. Foi o mais assim possível a história deles, porque eu não me entendo tanto na história deles. Eu leio mais os livros, né? Como uma maneira de poder defender e tal. Mas não me interessa filósofo, até porque é algo que eu acho muito vago, as questões, até nos livros, e é isso. Por isso, para mim, é muito fácil poder falar sobre isso, porque é muito fácil, assim, até você usar para desmentir muitos ateus também, entendeu? E é isso.